Porque desempenho também é a discussão em torno do líder, do melhor time, ninguém contesta, do melhor time do Campeonato Brasileiro. Sem um grande desempenho, num jogo muito tenso, o Palmeiras derrotou o Internacional hoje em São Paulo, meus amigos. Ou estou errado quando eu falo que não houve um grande desempenho do líder? Não, na realidade, não é só do líder. É difícil você lembrar de um grande desempenho de qualquer time. O Flamengo teve um momento ali, o próprio Palmeiras, em alguma sequência ali de 5, 6 rodadas, mas desempenho sustentável, aquela regularidade, não só de resultado, né? O Palmeiras tem conseguido uma regularidade de resultado. Mas essa questão da bola rolando, dessa regularidade, não é só o líder, não, André. Digamos que é uma marca desse campeonato. E a pressão ela é forte. O Palmeiras tem muitos anos que não ganha um título brasileiro, né? E saindo da Copa do Brasil, esse é o grande título esse ano. Ano passado o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. Então está focado plenamente nesse título, mas concordo com o Vila, não está fazendo grandes jogos, está sendo efetivo. Luta dos jogadores, empenho, muita, dos dois times, mas a qualidade realmente está faltando. 4 rodadas atrás, ninguém falava do Santos na briga pelo título. O Santos já era descartado. O Flamengo vai passar, em que momento que isso vai acontecer? 4 rodadas depois, como o Ricardo lembrou, de 12 pontos o Flamengo conquistou 3, o Atlético não conseguiu sustentar. O Atlético está fora do título, Vila. Está nessa divisão ficou nessa divisão com Copa do Brasil, tal, não conseguiu sustentar também. E quem chegou, até aproveitando tudo isso, foi o Santos. E o Atlético Mineiro, em relação, só falando, 10 pontos de diferença do primeiro, com 4 rodadas, está fora do título brasileiro. Tem um belo elenco, mas não ganha, não. Agora, o jogo de hoje parecia aquelas partidas de Libertadores, né? Bem truncadas, muito tensas, muito pegadas. Jogo muito leal, mas muito pegado e pouco futebol, assim. E aí eu estava acompanhando as entrevistas depois do jogo, os jogadores do Palmeiras falando muito nessa pressão. O Palmeiras não ganha o Campeonato Brasileiro desde 94 e o Inter não precisa nem falar do quanto ele está pressionado. Com a derrota de hoje e a vitória do Vitória, o Inter volta para a zona do rebaixamento. Essa tensão toda faz o jogo ficar mais brigado que jogado? Fica. Agora, tem uma coisa em relação ao Inter, tá? Eu acho que a grande chance do Inter de estar numa situação melhor foi o empate contra o Santa Cruz em casa. 1-1. Ali, realmente, o Santa Cruz praticamente em casa, né, com apoio de sua torcida. O Santa Cruz jogou muito bem, né? Os jogadores do Santa Cruz se entregaram, fizeram uma bela partida, mas quem estava pressionado era o Inter. Teria que ter ganho o jogo. Não ganhou, veio pressionado a São Paulo. E aí é uma coisa que Vilarão me falou fora do ar, e ele tem razão. O Inter, talvez, por jogar uma Copa do Brasil e não ter essa pressão, ele jogou muito melhor os 2 jogos. A bola do Inter na Copa do Brasil é totalmente diferente. Muito melhor do que dentro da competição, dentro da Copa do Brasil. Essa pressão, ela não existe na Copa do Brasil. Existiu no campeonato. E o que acontece? Esses jogadores pressionados, né, aí você pergunta, quem é o time titular? Quem é o reserva? Quem é o A? Quem é o B? Porque estão trocando. Sempre tem uma equipe que joga no Brasileiro, uma equipe que joga tranquilo na Copa do Brasil. E aí, esse time do Inter, para mim, ele precisa ganhar. E aí vai o treinador. Eu acho que o treinador, é claro, conhece o grupo. Quando eu vejo o Valdívia no banco, eu não sei qual é o problema, se for realmente por causa de lesão. O Sacha parece que sim. Mas se for por causa de lesão, tem que poupar. Mas nesse momento, o Inter não pode poupar ninguém. O Inter precisa de pontos. O Inter precisa desesperadamente. O Inter está jogando, porque o outro vai perder, o outro vai ganhar. Não, o Inter tem que pensar nele. Ele tem que pensar em ganhar esses 2 jogos que vão ter em casa e buscar um resultado fora de casa. Senão, tinha que ter terminado essa rodada fora da zona de rebaixamento. É a vitória do contra o Santa Cruz. O próximo jogo do Inter é daqui 10 dias, é isso? Inter e Ponte Preta, veja aqui a data para você. Enfim, o Inter vai passar aí uma semana, 10 dias. Dia 17. Dia 17. Só falando de rebaixamento. Entendeu? Todo o assunto, toda entrevista, todo papo de boteco, em casa, fora, o Inter na zona de rebaixamento. Isso vai jogando a confiança do pessoal lá embaixo. E o negocinho do Palmeiras, só rapidinho. O Palmeiras não tem que se preocupar agora em jogar bonito, não. O Palmeiras está aí nessa sequência... Mas você não fica mais perto das vitórias jogando bem? Esquece o termo bonito. Desde o início do campeonato. Sim, eu estou me referindo única e exclusivamente a esses jogos finais. A questão agora é pontuar. O Cuca falou, eu estava ouvindo que o Ricardo falou de jogar com peso, e o Cuca falou hoje que se o Palmeiras conseguir ser campeão antes de acabar o campeonato, e tem tudo para isso, né? Só depende dele,
Aí sim, vocês vão ver como esse time levinho vai jogar melhor. Se acontece uma derrota do Palmeiras no Independência, o que não é um resultado anormal, e o Santos vence na Vila, que também é quase que uma obviedade, a diferença cai para 3 pontos, faltando 3 jogos. Então, se alguém tem esperança de tirar esse título do Palmeiras, tem que concentrar todas as suas energias, forças na próxima rodada, porque tudo leva a crer que o objetivo do Palmeiras, a programação do Palmeiras de festejar o título em casa, porque depois de sair contra o Atlético, o Palmeiras faz 2 jogos seguidos em casa, contra Botafogo e Chapecoense. E na programação interna do Palmeiras, o título vai ser conquistado em casa. Não sei em qual desses 2 jogos, mas não chega na última rodada. O jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro é no dia 17, só na semana que vem. Tem tempo, caso o Atlético queira escalar o time titular, porque o primeiro jogo da final é só no dia 23 da Copa do Brasil contra o Grêmio. E o Atlético, ele está hoje a 3 pontos do G3. Ele ainda briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A gente não sabe como o Marcelo vai dosar o elenco. Se ele vai querer jogar com força total no Brasileiro também, porque os 3 primeiros e o vencedor da Copa do Brasil vão direto para a fase de grupos. E o Vila colocou o Flamengo ali no título. O Flamengo está a 7 pontos do Palmeiras, o Santos está a 6. Só que em termos de rodada, o Santos está a 1 rodada a menos. O Santos precisa de 2 rodadas perfeitas para chegar ao Palmeiras. O Flamengo precisa de 3. Porque o Santos tem saldo. Saldo e número de vitórias. Aí com 4 rodadas a disputar, eu acho que polarizou mais com o Santos agora, Muito, né? muito. O Santos, para mim... Se é que está polarizado, Santos, né? Porque está muito para o Palmeiras, né? Tá, muito. Eu acho que o grande favorito é o Palmeiras. Agora, a maior arrancada desse campeonato, uma das maiores arrancadas nesse último, de 24 de outubro, onde o Santos perdeu para o Sport de 1-0, de lá para cá foram 7 jogos. Essa é a grande arrancada. Em 7 jogos, o Santos ganhou 6, empatou 1, que foi com o Cruzeiro. E São com 19 bem pontos, mais ou menos. Com 19 pontos, o Santos fez, nesse momento do campeonato, da derrota para o Sport. Até agora, em 7 jogos, foram 6 vitórias e uma coisa que o Santos não tinha. E aí, parabenizar a equipe do Santos, Dorival Júnior. O Santos tinha um problema de jogar fora de casa. Ele arranca ganhando do São Paulo, 1-0, que era o jogo, a manda de campo era do São Paulo. Ele ganha da Chapecoense, fora de casa, um jogo dificílimo, 1-0. E ele ganha da Ponte hoje. São 3 vitórias consecutivas fora de casa. Então, essa é a grande arrancada. Flamengo, em 12 pontos, ganhou só 3. Então, a arrancada do Santos é espetacular. A gente está vendo a imagem do jogo de hoje. Jogo das 11 horas da manhã em Campinas. A Ponte Preta saiu na frente. Parecia, quando estava 1-0, que ela estava mais perto do segundo gol que o Santos do empate. Mas o Santos não só empatou, como virou o jogo, meus amigos. Mas o Santos jogou muito mal o primeiro tempo, né? O Dorival mesmo, nas suas declarações, o Santos não fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo fez uma mexida, o Cittadini entrou muito bem, né? E aí tá o gol, né? Ricardo Oliveira fez o primeiro e o Léo Cittadini fez o segundo. Na realidade, o gol foi marcado. Eu acho que esse jogador até arriscou, né? Como é o nome dele, o atacante do Santos? Copete fez, desculpa. É que o Léo Cittadini participou dos 2 gols, né? Entrou muito bem. O toque final é do Copete. Falava até que ele estava impedido, mas não estava não. Ele veio de trás e o Santos ganhou. E é esse momento importante de uma competição. Essa arrancada do Santos, para mim, é uma arrancada espetacular. No momento certo, vai ter um bom descanso, porque vai ter os jogos da seleção, né? Alguns jogadores estão na seleção que não puderam jogar hoje, mas o Santos, essa vitória do Santos hoje encostou bem. O próximo jogo do Santos é com vitória em casa, né? Na Vila Belmiro. Quer dizer, o Santos, o Palmeiras vacilar, vai encostar. Mas eu acho que o grande favorito ainda é o Palmeiras.